caminhos, pensando em achar algo que pra mim dá valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar, grato Deus por me curar e minha alma salvar, grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar, unando-nos em um amor, louvando a Jesus Senhor, unando-nos com hinos bons e exaltados sons. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins possuir-me enfim. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, quem sara todas suas enfermidades, em da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Será a leitura, podem sentar. Bom dia a todos, irmãos, e a paz do Senhor esteja com todos. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Estamos aqui para louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para honrar o nome dele e para vivermos esse momento, passarmos esse momento de comunhão, adorando o nosso Deus, ouvindo a sua palavra, meditando, esquecendo os problemas do dia a dia. Então é um momento de consagração a Deus, como diz no Salmo
118, 24. Alegremos-nos e regozijemos nele, no Senhor. Então, assim, é um momento de alegria. Eu sei que muitas vezes levantar cedo não é alegria para muitos, né? Mas, assim, é uma alegria do coração isso aqui. Não é aquela alegria que você fica rindo à toa. É uma alegria interna de contentamento por podermos estar aqui nessa manhã, ter esse privilégio, né? De louvar Deus, nosso Criador. Por que fala assim que é um privilégio? Porque em muitos lugares desse planeta não se pode fazer isso. Existem lugares que não conhecem nem a Cristo ainda. E muitos lugares estão vivendo em guerra, que estão lutando pela vida, com fome. E nós temos esse privilégio aqui e muitos, infelizmente, não aproveitam. Então, a sabedoria que Deus nos dá é essa de aceitar Jesus e estar aqui nessa manhã louvando a Deus, né? Celebrando, ouvir a voz de Deus, né? Então, que o nosso coração nessa manhã ele esteja aberto, que a nossa mente atente àquilo que o Espírito Santo quer nos trazer, que quer preencher a nossa vida, que quer falar conosco nessa manhã. Então, deixe seu coração aberto para que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, para que a gente possa sair daqui, né, depois de uma semana de muitos afazeres, uma semana de luta, né, de desafios para alguns, para todos nós, né, porque a vida, o dia a dia é um desafio. Você acorda, é um novo ciclo, né? O ontem já ficou e o amanhã você não sabe. Então, nosso dia a dia sempre é uma aventura, mas é uma aventura que nós temos certeza que Deus está no controle. Que Deus abençoe a todos. Vou ler o Salmo 100, depois teremos uma oração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com gratidão, ou ações de graça, né? E em seus atos com hinos de louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse último versículo é muito, né, impactante, né? Porque confirma tudo que eu falei no início. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, né? E de geração em geração. Nós vemos que a palavra de Deus chega até nós de várias gerações passadas, e o Senhor age da mesma forma com seus filhos nos dias de hoje. Vamos louvar a Deus, vamos honrar a Deus nesse culto. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos ter uma oração de início, né? Pedindo as bênçãos de Deus por esse momento tão gratificante que Ele nos concede. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui gratos ao Senhor por mais uma semana que iniciamos, por tudo que vivemos, por tudo que o Senhor tem concedido em nossas vidas, Pai. Que esse momento, ó Deus, seja para a honra e glória do seu santo nome. O Senhor abençoe a palavra que nos trará o irmão Marcelo, que seja para o nosso crescimento, para a honra também do seu santo nome. Abençoe, Pai, a Santa Ceia, que possamos estar preparados para esse momento tão especial, relembrando a morte e a ressurreição do seu Filho Jesus. Abençoe também a oferta, Deus, que seja bem empregada. Tudo que fizermos aqui, ó Deus, cânticos sejam de coração e louvor ao Senhor. Tudo consagramos ao Senhor e pedimos e agradecemos, entregamos em suas mãos, pedindo a presença do seu Santo Espírito entre nós nesse momento. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, vamos dar continuação aos louvores, vamos louvar a Deus com alegria, pois Deus merece o nosso melhor. Soldados de Jesus, armados atenção, firmes na força do Senhor, firmes na força do Senhor, por Cristo lutarão, já no poder firmados, mais fortes no Senhor, entre na força
Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, leva da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Após esse hino, nós teremos a leitura e em seguida a mensagem. Quero falar de um nome cheio de graça e poder. Quero falar de um nome que a tudo pode vencer. Quero falar de um nome que outro não há igual. Quero falar de um nome digno da paz real. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Em chegar a tristeza, vou este nome lembrar. Em tempos de alegria, Ele conhecerá. Seja de dia ou de noite, Ele é o meu guardião. Sempre carrego esse nome dentro do meu coração. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Não há palavra criada, nem se possa inventar, para descrever sua glória e seu amor sem igual. Onde sua graça me dobro, só ela pode salvar. Em sua força me apoio, para jamais vacilar. O nome é Jesus Cristo, Senhor e Rei. O nome é Jesus, Santo, Salvador e Deus. Eu canto glória a Deus, peço sim, reina Cristo em mim. Eu canto glória a Deus, digo sim, eu sou dele, enfim. Pode sentar. A graça de Deus esteja com todos nessa manhã. Nós vamos ler um texto que vai servir de base para a mensagem de hoje, que encontra no Evangelho de João, capítulo 14. João 14, a partir do versículo 15. Nós vamos orar ao Senhor e em seguida vamos fazer a leitura. Oremos. Glorioso Deus, Pai misericordioso, nesse momento, Senhor Deus, em que a Tua Santa Igreja se reúne nesse bom local, iremos, Pai, ouvir a Tua Santa Palavra. Pai, abençoa, Pai Santo, nosso irmão Marcelo, abençoa todos nós, que possamos ouvir a Tua Santa Palavra e colocar em prática em nossas vidas, Senhor Deus, e fortalecer nossa fé. Obrigado por Jesus estar aqui presente, obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos conduz, obrigado pelo Teu amor, Pai Santo, de enviar Teu Filho Jesus, Teu Filho unigênito para nos salvar.
E é sempre no nome dele que nós oramos e agradecemos sempre. Amém, Senhor. Diz assim a palavra de Deus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós, porém, vivereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não dos Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreis. Bom dia. Hoje não está tão frio quanto os últimos dias anteriores, né? Mas interessante, né? Porque dizem que no frio a gente gasta mais calorias, né? Para manter o corpo aquecido. Aí é uma boa desculpa para comer pizza, né? Ir para uma churrascaria e bater aquele prato. Mas eu, pensando sobre isso, eu fui pesquisar, né? Hoje você tem umas ferramentas aí na internet bem interessantes, né? Que dão as respostas, se forem bem usadas, né? E eu fui atrás, eu fiquei curioso, quanto de energia um ser humano adulto, né? Ele precisa para trabalhar o dia inteiro, né? Quanta energia a gente gasta, ou seja, que a gente precisa para trabalhar o dia inteiro, né? Então, os médicos, né, os cientistas, eles fazem uma média, né, com base no gasto energético. Então, eu vou usar aqui umas palavrinhas complicadas, tá? Mas quem é da área deve saber. Aí eles calculam a taxa metabólica basal, energia gasta em repouso e efeito térmico dos alimentos. O que é isso? Energia gasta na digestão. E atividade física, energia gasta em movimento de trabalho. Eles fazem um cálculo, tá? E aí é o seguinte, uma pessoa que tem um trabalho moderado, um adulto, né, mais ou menos 75 quilos. Aí, para mais ou para menos, mas nessa média. Um adulto num trabalho moderado, por exemplo, um professor, no meu caso, um vendedor, um operário leve, né? Não aquele operário que pega coisa, um operário assim mais leve. Ele gasta, um homem adulto, em torno de 2.600 a 3.200 quilocalorias ao dia.
2.600 a 3.200. A mulher adulta, com a mesma pesagem mais ou menos, gastaria de 2.000 a 2.400 calorias quilo por dia. Então você toma, se alimenta e você vai repor energia e trabalha um dia. Então seria essa média. E aí eu fui além. Falei, legal, um dia então é isso? Legal. E esse homem médio, em torno de 75 quilos, com estilo de vida moderado, com as atividades normais, vamos dizer que ele vivesse até os 80 anos. Quanto de alimento ele teria que consumir? Quanto de energia ele consumiria para uma vida toda? Vamos imaginar que a expectativa dele seja 80 anos de idade. E aí, o computador fez lá o cálculo, né? Ele falou que um homem em torno de 75 quilos, moderadamente ativo, e com uma expectativa de vida de 80 anos, ele consumiria, né, ao longo da vida dele, né, dessa vida, 79,9 milhões de quilocalorias, que equivalem a 31.960 quilos de carne bovina. Então seriam quase 32 toneladas de carne bovina. Um homem médio, né, 75 quilos, ele consumiria até os 80 anos de idade, que equivale, por sua vez, a 118 bois adultos, de aproximadamente 600 quilos cada um. E aí? Imagina, na tua vida, quantos bois você consumiu? O problema é se você for vegetariano, não dá para fazer equivalência. Mas, olha que loucura, gente. Numa vida, se você for calcular em termos de carne, a pessoa teria consumido quase 32 mil quilos de carne, equivalente a 118 bois, de mais de meia tonelada cada um. Loucura, né? Eu fiquei, poxa vida, se na nossa vida física a gente gasta tanto, consome tanto, e na nossa vida espiritual? Quanta energia a gente precisa na nossa vida como seguidores de Jesus? O que a gente precisa ter de energia, consumir, para termos uma vida saudável como seguidores de Jesus? E aí o título da minha mensagem hoje, meus irmãos, minhas irmãs, amigos aí que estão nos visitando, é: cheios do Espírito ou cheios de vento? Cheios do Espírito ou cheios de vento? Comer vento não dá, né? Mas olha que interessante, o Espírito. Nós temos que estar cheios de Espírito. A Bíblia recomenda isso. Em Marcos capítulo 1, e eu vou me basear na vida daquele que é o nosso alvo, que é o nosso mestre. Se nós somos seguidores dele, nós temos que olhar para a vida dele, para aprendermos com ele como vivemos bem, como segui-lo da maneira adequada. Marcos capítulo 1, versículos de 9 a 11. Olha o que diz a Escritura. Nosso irmão leu aqui lá em João sobre o Espírito Santo, que Jesus deixou para os seus seguidores. Mas como é que isso começou? Marcos capítulo 1, versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu do céu, o céu se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus Cristo, aqui, Jesus de Nazaré, filho de um carpinteiro, um homem comum, ele se identificou plenamente conosco. Ele era totalmente normal, meus irmãos. As pessoas
de fato ele teve um nascimento milagroso, mas ele foi um homem de carne e osso, teve uma vida, mas ele começou, quando ele se encontra aqui com João Batista, João imersor, né? João Batista, porque ele imergia as pessoas na água, batizando-as. Ele tinha, segundo os pesquisadores, em torno de 30 anos de idade, 31 anos, aí vai variar, né? Era um homem adulto, um judeu, e ele fez se batizar por João. Olha que diz lá. Ele veio a João e pediu para João batizá-lo. João Batista havia sido chamado por Deus para ser um profeta poderoso, aquele que ia anteceder o Messias, e chamou o povo de Israel, Judéia, Galileia, hoje que a gente vê lá como Palestina, né? Chamou esse povo para se arrepender, e como sinal desse arrependimento, que eles se batizassem, renascessem, se afundassem nas águas e renascessem para uma nova vida, para agradar ao Deus de Israel. E o povo foi tocado pela vida, pelo coração de João Batista, e todos foram, multidões foram ao Rio Jordão, e entre eles o filho de um carpinteiro, um homem comum. Ele chegou lá, até os seus 30 anos de idade. Jesus, ele era um homem normal, comum, não chamava a atenção de ninguém, vivia numa aldeia pobre lá em Nazaré, uma aldeia pequena, no interior, longe da capital, Jerusalém, praticamente invisível, né, da sociedade da época. E aí ele aparece, e ele fala para João: João, eu quero me batizar. Eu também quero. E João fica assustado, mas você vai encontrar em outros evangelhos, João fala: não, eu é que preciso ser batizado por você, não você por mim. Ele identificou em Jesus de alguma maneira, pelo Espírito Santo, ele identificou o Messias. Deus havia falado para João Batista: você vai batizar um rapaz, um homem, e é ele que é o meu escolhido, que é o meu ungido. Jesus não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecados, mas ele quis obedecer ao Pai. O Pai falou: batiza o meu povo. E Jesus foi e obedeceu. Ele poderia ter falado: mas Pai, eu sou teu filho, eu não tenho pecado, eu não preciso ser batizado. Não, Jesus, ele falou: eu quero me identificar com o meu povo que sofre o pecado, eu vou ser batizado. E aí o que aconteceu? Ele foi batizado, e olha o que diz a Bíblia: Jesus viu o céu abrindo, versículo 10, e o Espírito Santo descendo como pomba. Irmãos, a palavra exata aqui é: o céu se rasgou. Imagina, o céu se rasgou. Geralmente eu já vi isso em filme de ficção científica, já viu? Aqueles, né, assim, aquela cena, aí se abre, aí tem uma outra dimensão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A dimensão celestial, a dimensão do Deus poderoso, chegou na terra, se abriu, veio para a terra. O céu rasgou-se. E quem é que veio do céu? Deus, o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas lá em Gênesis e criou a vida, criou a luz. Esse mesmo Espírito desceu e agora ungiu o Rei Messias de Deus, Jesus de Nazaré. Sabe, irmãos, o Espírito Santo, no hebraico Ruach HaKodesh, no hebraico fala, né? O Espírito de Deus se revelou
E para quê? Jesus não poderia começar a obra dele, o ministério dele, sem esse Espírito ungindo. Ele nasceu no Espírito Santo, mas ele não poderia começar a sua missão sem essa legitimação do Espírito de Deus. Não é a legitimação que Satanás vai tentar dar para ele, não é a legitimação dos homens, o reconhecimento da sociedade, a legitimação do Espírito de Deus. E aí continua lá no versículo 12: logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O Espírito Santo, olha que curioso, ele impeliu, ele levou Jesus, filho amado de Deus, vai lá para o deserto. A primeira ação do ministério de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, foi qual? Ir para o deserto. O que é o deserto? É interessante, eu fui pesquisar. O deserto é o deserto, a gente já viu, o Saara, né? Que lugar ermo, às vezes é um deserto gelado, às vezes é um deserto quente. Mas o deserto, ele tem uma simbologia interessante, eu fui atrás disso, é um arquétipo. É um espaço, geralmente, onde a pessoa é despojada de tudo que é supérfluo. Ela fica ali nua. Ela é forçada a confronto com o essencial, consigo mesmo. É um retiro. É um lugar de silêncio. É um lugar de solidão, de luta interna. O Espírito de Deus levou Jesus ao quê? Vai lá. Pensa bem, examine seu coração, olhe para você mesmo, saia do barulho, saia da agitação, porque você vai ter uma missão muito importante. Me busque. Era um momento de um novo nascimento, uma espécie de, você tinha que olhar para você, ver você nu, você se conhecendo a você mesmo, isolamento. E também Jesus foi o quê? Provado. Ele não foi provado somente pelas dúvidas dele próprio. Jesus era humano. Podiam ter surgido as dúvidas dele sobre quem ele era. Não é à toa que Satanás pergunta sobre a identidade dele. Era para aumentar essa dúvida, deixar-me inseguro. Jesus foi provado, testado, tentado em tudo. Em tudo. Provado, ele foi combatido, não era por um demôniozinho, era pelo próprio chefe do mal, pelo adversário, pelo diabo. Ele foi tentado com dúvida, com medo, com pavor, maus desejos, todo tipo de tentação, mentira, raiva, ódio, crueldade. Jesus foi tentado em tudo, irmãos. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, não precisa ir lá, eu vou ler. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Por que Jesus foi tentado em tudo? Por que ele foi para um deserto? Olha o que diz lá, capítulo 4, versículo 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, simpatizar-se, identificar-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, por quê, meus irmãos?
para nos ajudar, para te ajudar. Você é tentado? Você é tentado a pecar? Ele foi tentado também. Você é tentado a ser orgulhoso, a não perdoar? Ele foi tentado a ser assim. Mas ele não pecou, ele não se entregou. Ele foi tentado. Por isso que eu posso me ajoelhar, orar a Ele, quando eu peco, pedir perdão. Ele me compreende, Ele me entende, Ele me ajuda a superar o pecado. Porque Ele foi tentado, mas Ele venceu o pecado. Ele me ajuda, Ele é o único que pode te ajudar a vencer o pecado. Jesus. Ele foi provado em tudo. E é interessante porque, ao ser tentado em tudo, o que aconteceu? Ele poderia ser o quê? Então ele não é de Deus. Ele pode ser tentado, pelo contrário. Olha o que diz aqui em Hebreus que a gente leu. Deus o exaltou. Ele foi habilitado, capacitado a ser quem? O sumo sacerdote, aquele que intermedia a nossa relação com Deus, o Todo-Poderoso Criador. Nós não podíamos nos relacionar com o Todo-Poderoso. Jesus faz essa ponte, porque ele foi tentado em tudo, mas não cedeu ao pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. E ele se aproximou também do que, gente? De nós. Se ele foi tentado em tudo, ele é humano, ele sabe o que eu sinto. Ele sabe a minha fraqueza. Ele sabe que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu vou pecar, que eu vou tropeçar, que eu vou errar. Ele me compreende, ele não vai me rejeitar se eu buscá-lo. Por isso ele pode fazer essas coisas, irmãos. Em tudo, ele foi para o deserto 40 dias para nós. Ele não precisava ir, mas ele foi. E ele não precisava ser tentado, mas ele foi para estar conosco. Em Lucas capítulo 4, vamos lá em Lucas capítulo 4, agora continuando essa história de um outro evangelista, Lucas capítulo 4, de 14 a 15. Olha o que aconteceu depois. Jesus foi ao deserto, foi em tudo tentado. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. O poder do Espírito, na potência do Espírito Santo. Só na potência do Espírito, o homem Jesus de Nazaré pôde fazer a vontade de Deus, pôde nos ajudar, pôde iniciar o trabalho dele. O Espírito Santo, irmãos, infelizmente nas igrejas, ele é a pessoa de Deus, né? Ele é Deus, mas ele é tão pouco conhecido. Ele às vezes até é ignorado nas igrejas. Ou é o outro extremo, né? Você vai nesses grupos religiosos neopentecostais, aí é Espírito Santo para tudo, mas é uma versão totalmente desvirtuada da palavra de Deus, né? E olha para o Espírito de Deus como para fazer barganha e para pedir coisas. O Espírito só está lá como instrumento do sujeito receber coisas. Ele submete, numa visão distorcida, ao Espírito de Deus as coisas mais absurdas. O Espírito Santo de Deus é tão amoroso, ele é tão incrível. Ele, como Jesus falou, foi lido aqui em João, ele está conosco. Ele foi dado a nós, mas a gente conhece tão pouco ele. Jesus saiu na potência do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ele não poderia pregar. Irmãos, eu estou pregando aqui porque eu orei, eu peço o Espírito de
Deus, irmãos, orem por mim. Os pregadores que vêm aqui, meu Deus do céu, ele tem que pedir para o Espírito Santo inspiração, para ele estudar a palavra, para ele poder trazer a mensagem. Imagina eu tentar pregar sem o Espírito de Deus. Eu vou falar bobagem e vou ensinar religião humana. Eu vou querer dar aqui lição de moral humana. Eu não estou aqui para dar lição de moral. E nenhum pregador está aqui para isso. Os que seguem Jesus. Nós estamos aqui para falar o quê? Mensagens inspiradas pela potência do Espírito Santo de Deus, para tocar os corações, ajudar os irmãos a saírem daqui alimentados, animados, prontos para servir a Deus, para falar da bondade desse Deus. E isso você tem que buscar. A potência do Espírito de Deus. Jesus fala para nós orarmos para o Pai Celestial, para Ele nos dar o Espírito. Quando Ele fala da oração, lembra? Qual Pai? E o Pai de vocês não pode dar o Espírito para aqueles que o pedirem? Nós temos que pedir o Espírito Santo encher a nossa vida, nos dá poder para sermos cristãos, operosos, fortes, animados, alegres, felizes. O Espírito que ele recebeu no batismo era a fonte de todo o poder dele. Jesus era um homem que nem eu e você, irmãos. Os profetas eram homens e mulheres como nós. O que fez a diferença? O Espírito Santo de Deus. Eles oravam, pediam o Espírito, me inspira, me dá coragem, me cura, me ajuda. O Espírito ia lá e fazia. Em nome de Jesus. Mesmo sendo filho, Jesus ele era um homem esvaziado, dependia completamente do Espírito de Deus para curar, para ensinar, para salvar, para ressuscitar. Lucas 14:15 é isso que mostra. E qual foi o resultado, irmãos? O resultado foi a fama dele se espalhou. Pessoas eram animadas, pessoas eram tiradas das trevas para a luz, pessoas se reerguiam, até mortos foram levantados. Olha a potência, o poder que Deus tem. Deus estava recriando a humanidade em Jesus. Deus estava recriando a própria criação pelo Espírito de Deus. Precisamos hoje, irmãos, no século XXI, e é o desafio que eu tenho para mim, que eu espero que você tenha esse desafio, para nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de seguidores de Jesus, aqui, Brasil 2025, nós precisamos desesperadamente orar e pedir esse Espírito, para nos capacitar, para nos ajudar, não só para a gente sair da depressão, para a gente ajudar os outros. Precisamos pedir o Espírito em oração. Lucas 11:13 fala isso ao Pai. É somente no poder do Espírito que seremos úteis, eficazes, que nós vamos anunciar o Evangelho do Reino com as nossas vidas. Quanto de Espírito a gente precisa para a gente suportar um dia nesse Brasil onde a gente é bombardeado por notícia ruim, ameaças, medo, problemas do mundo, né? Quanto a gente precisa do Espírito para uma vida inteira? Vocês viram que uma vida inteira a gente precisa de qualquer 118 dores. Quanto do poder do Espírito a gente não precisa, gente? Se fisicamente a gente precisa de não sei quantas toneladas, 32 toneladas de carne para uma vida, quanto mais o Espírito de Deus a gente precisa. Quem não tem o Espírito Santo, ou não depende dele, não pode servir a igreja. Ele é um sério candidato a reproduzir religião. É um chato.
Gente, se tem uma coisa, o ser humano mais chato são as pessoas religiosas, os carolas, que querem pregar lição de moral e não pregam o evangelho eterno. Querem dar lição de moral para os outros e não se arrependem. E Deus ama, Deus quer ajudar, Deus quer curar pelo Espírito que Ele tem. Ele nos ajuda, nos fortalece e nos chama a arrependimento. É tão maravilhoso, irmãos. Quando a gente é batizado, a gente recebe esse Espírito. João 14 fala isso, Jesus prometeu e Ele não mente. Quando eu fui batizado com meus 18 anos, eu recebi esse Espírito. Agora a questão é, você fortalece esse Espírito de Cristo em você? Você deixa ele crescer? Ou você entristece ele? Você deixa ele no canto da tua vida? Ele que tem que estar sentado no trono da nossa vida, da minha vida. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é o conselheiro. A palavra grega é paráclitos. Significa o quê? Era aquele sujeito que estava ao teu lado, te animando. Vai lá, cara, força, continua. Que nem aquele treinador, né? Vai lá, cara, corre, continua. Você vai ganhar a medalha de ouro. Continua. É como aquele advogado, eu estou te defendendo. Essa acusação, juiz, não procede. É nula. Esse é o Espírito Santo. Ele é o nosso defensor, o nosso conselheiro. Ele nos ajuda a evitar as armadilhas do diabo, a enfrentar as tentações. Ele nos cura das coisas mais profundas. Eu fico imaginando, irmãos, se eu não tiver, hoje eu tenho 61 anos, indo para 62. Se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus, eu não sei como que eu seria hoje. Meu Deus, acho que eu não estaria vivo, com tanto problema que eu tinha na minha cabeça. Ele nos dará o Espírito da verdade. É o Espírito da verdade. Olha lá, João 14, 16. Evangelho de João, versículo 14 e 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, Paráclitos, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, estará em vocês. Não os deixarei. Jesus está aonde, irmãos? Conosco, em nós, pelo Espírito. Ele foi, mas Ele está. O Espírito da verdade. Nossa, irmão, é um privilégio tão grande. Quem é que tinha o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento? Os profetas, Davi. A Bíblia narra, né, algumas histórias quando o Espírito descia sobre aqueles heróis da fé. E eles faziam coisas incríveis, porque eles acreditaram nessa palavra. Eles acreditaram que o Espírito de Deus estava nele e puderam fazer grandes coisas para Deus. Esse é o nosso desafio, irmão cristão, irmã cristã, que você peça a força do Espírito de Deus que já habita em você, desde o batismo. E você que não se batizou, e você que não crê em Jesus, receba esse Espírito. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Como você vai mudar. E Deus, no final, vai te dar a vida eterna. O Pai enviará o Espírito no nome de Cristo. Ele vem da parte do Pai e do Filho. Irmãos, precisamos desesperadamente do poder, da força do Espírito. Como? Ore. Se ligue para Deus. Vá ao teu deserto. Vá ao deserto. Examina teu coração. Vá num lugar silencioso. Ora. Ora. Tem gente que não ora. Imagina se eu precisasse fazer uma contabilidade de quantas vezes a gente orou e leu a palavra. Essa semana, claro, é claro, por isso que o Espírito ele está quietinho em você. Você entristece ele, você não busca falar com ele,
Você não ora, você não vai na palavra para Ele falar com você. Temos que ir ao deserto, enfrentar os medos e buscar o Espírito Santo de Deus. E Deus vai ser glorificado nisso. Jesus vai ser visto em nós, em vocês. Esse é o desafio, irmãos, para a nossa igreja aqui na 9 de julho. E esse é um desafio também nosso, pessoal. Que o Espírito Santo nos complete, que nós possamos alegrá-lo com a nossa vida e que nós possamos vencer o nosso deserto, o nosso tentador, como Jesus venceu, pela força do Espírito, em nome dele, de Jesus. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé, que possamos dar continuidade à nossa adoração. Dignas de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Após esse hino nós teremos a ceia e logo em seguida a oferta. Eu pedido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou
Pode sentar. Querida Igreja de Cristo, a paz do Senhor nosso Deus seja convosco. Nesse momento nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, em cumprimento ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler uma passagem bastante conhecida nossa, que se encontra em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 26. Diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que ele beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao nosso Senhor por essa graça maravilhosa e participando com alegria no coração, com santa reverência, mas com alegria no coração. Estamos celebrando a nossa vitória contra o pecado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Glorioso e eterno Deus, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Senhor amado, graças pela salvação que em Cristo Jesus nos concedestes por amor do seu nome. Sim, Senhor, por amor do Senhor pelo seu próprio nome e, consequentemente, por nós também, Jesus foi parado naquela cruz, levando sobre si as consequências dos pecados de todos nós, pagando o preço exigido, um preço alto demais, e para nós não custa absolutamente nada. É de graça, rigorosamente de graça e por graça. Bendito é o nome do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelo cálice. Jesus querido, graças pelo teu sangue que fiz na coração deles a luz, para uma sessão terminada de tortura, consequência dos nossos pecados, o Senhor pagou, o Senhor crucificou. Sim, obrigado, Jesus querido, por tanto amor, em teu nome, graças por tudo. Amém. Amém. A ceia do Senhor está encerrada. No próximo domingo, pela graça do Senhor, estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos. Bom dia, irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Irmãos, nós vamos participar agora da oferta ao Senhor, que mais do que um mandamento é um ato de adoração e de amor para com o Senhor. Nós temos a oportunidade nesse momento de retribuir um pouco daquilo que Deus tem sofrido na vida de cada um de nós, e essa oferta é capaz de ajudar a propagação da palavra, os trabalhos que são realizados na nossa igreja, os eventos, na ajuda aos irmãos necessitados, e devemos fazer isso com alegria, com amor. Nós encontramos, segundo o apóstolo Paulo nos ensina, no capítulo, em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, o princípio espiritual da semeadura e da colheita. Aquilo que oferecemos, seja em curso, tempo e com generosidade, retorna a nós de forma proporcional. Quem dá pouco, colhe pouco. Quem dá com generosidade, colhe com abundância. Mas é importante nós lembrarmos que mais do que a quantidade,
Senhor olha a intenção do nosso coração, aquilo que nós ofertamos de maneira espontânea, alegre e com amor no coração. E essa entrega, irmãos, ela não se resume apenas ao valor financeiro. Nós temos também a oportunidade de entregarmos um pouco do nosso tempo, um pouco dos nossos dons que Deus nos ofertou, que Deus nos ofereceu, para a divulgação, para o trabalho da igreja. E é isso que nós devemos fazer também. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por tudo que temos vem das Tuas mãos. Nesta hora de oferta, queremos semear com alegria, confiando na Tua fidelidade e provisão. Ensina-nos a dar, não por obrigação, mas com o coração voluntário, cheio de gratidão e fé. Receba, Pai, cada semente aqui plantada e que ela frutifique para a Tua obra, para o bem do próximo e para a glória do Seu santo nome. É o que pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, só um detalhe, a caixa coleta está no fundo e quem preferir fazer oferta via Pix é através do CNPJ da igreja. Amém, obrigado. Irmãos, convido mais uma vez a ficarem de pé para que possamos cantar o último hino do culto dessa manhã. Examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e voltemos a Jeová nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade, e tão grande sua fidelidade. Vamos sentar. Irmãos e irmãs, queridos amigos visitantes, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo Jesus esteja sempre sendo conduzida por todos, na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Estamos chegando ao fim ao culto de adoração que prestamos ao Senhor Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Espero que o Senhor Deus tenha se agradado dessa adoração que nós prestamos a Ele. Caso contrário, que Ele possa nos ajudar através do Espírito Santo dele, para que a gente faça um culto na próxima oportunidade melhor. Então, tem uns recados para dar, mas antes de iniciar esses recados, a congregação deseja saber se tem algum visitante aqui e se poderia ficar alguns segundos em pé para podermos cumprimentá-los depois da oração. Aqui no meio, aqui do lado direito, esquerdo de vocês, lá no final também, aqui no meio e no final também. Muito obrigado, pode sentar. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Depois do encerramento, vamos cumprimentá-los. E temos os horários, vou passar os horários das atividades espirituais da igreja, né, os cultos. Então, domingo, temos a aula dominical. A dominical começa às 9h30. E também tem um culto de adoração que começa às 10h30, normalmente, e termina em torno
do meio-dia. E às quartas-feiras temos o culto, só que é online, a partir das 20h15. Tá bom? Temos alguns recados também, como eu disse. Bom, vamos começar aqui pelo da vigília. A vigília. Peço por Raquel e família, também pela viagem de retorno para os sogros dela. Peço pela saúde da minha irmã, saúde dela, né? E para que Deus providencie que a cirurgia de Emanuel ocorra rápido, para não perder o movimento do braço. Peço que Deus abençoe a temporada de julho. E ela tem outro pedido. Um aviso, né? Peço que os irmãos, as irmãs contribuam com as bolsas, para podermos mandar crianças e adolescentes que queiram ir para o ano, mas não têm condições financeiras para isso. Temos aqui outro recado da Silvana Tenório, por acaso minha esposa, que faz parte da equipe organizadora do evento da Conferência Feminina, que vai acontecer. Essa Conferência Feminina vai acontecer no dia 16 de agosto, né? Então ela pede oração da toda a Irmandade para que tudo saia conforme a vontade de Deus. E se alguma irmã deseja mais informações, pode falar com ela, com a Silvana, com a Patrícia, com a Cláudia e com a Márcia. A outra Silvana, ela tem um recado também. Então ela diz assim: agradece a Deus por ter permitido a presença da amiga, né, Elisângela, que Deus abençoe sua vida. Pede oração pelos filhos Juninho e Murilo, em especial ao Juninho, para sair do mundo das drogas. Então esse é o recado da Silvana. E os outros, normalmente a gente traz, vamos orar pelos irmãos, né? Pelo Ramos e pela sua esposa, né? O Ramos cuida da esposa dele, a Janira, que a gente possa orar por ele, né? E pela esposa. Orar pelo Delfim, pelo irmão Delfim, e também pelo Sérgio, pela Sandra. Vamos orar pelo Edinho, né? Lá de Curitiba. Orar pelo Sérgio Almeida, que está aqui conosco ali, o irmão está ali conosco ali no final. Vamos orar, por mais quem aqui? Vamos orar também pelos os irmãos que estão sem trabalho. Nós vivemos num país com muito desemprego, apesar de estar baixando, mas continua uma porcentagem alta. Vamos orar por esses irmãos e irmãs que estão nessa condição de falta de emprego. Vamos orar pelos irmãos que estão de luto, orar pelas autoridades, né? Que eles possam pensar mais no povo e menos nas ideologias deles, né? Vamos orar pelos irmãos que estão em países que estão em guerra, Ucrânia, né? Países da África, em guerra, vários países em guerra civil na África. Então vamos orar por eles, né? A gente não tem nem noção como é um país que vive em guerra civil. Então antes vamos orar por esses irmãos e irmãs que vivem nesses locais. No Oriente Médio também, né? Então vamos orar por eles. E como eu disse no começo, depois vamos, após a oração final, vamos cumprimentar os nossos queridos amigos visitantes. E antes da oração final, eu queria só deixar um versículo que se encontra lá em Filemon 1, só tem um capítulo, né? Versículo 25,
que diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Lembrando a mensagem do nosso irmão Marcelo. Querida família de Deus, quem puder, vamos ficar um instante em pé. E vamos orar ao Senhor. Oremos. Poderoso Senhor, bendito Pai, toda a honra e toda a glória ao Senhor, pois o Senhor é o Criador de tudo e de todos, quer aceitemos, quer não aceitemos. O Senhor é o soberano sobre todo o universo, soberano sobre toda a terra, soberano sobre tudo que há nela. E somos gratos, Pai, pelo Senhor ter nos chamado para perto de Ti, Pai. Como somos gratos. Obrigado por nos conceder o Espírito Santo do Senhor para nos corrigir, para nos amparar e para nos guiar pelos Teus caminhos santos, Pai. Obrigado. Que nos ajude para que a gente possa nos lembrar de tudo que o Senhor nos ensinou hoje, Pai. Para que a gente possa não somente ser ouvintes, mas praticantes dos Seus santos ensinamentos. Deixamos também aqui os nossos pedidos, as nossas aflições, e alguns pedidos nós mencionamos, mas outros estão nos nossos corações, Pai. E sabemos que o Senhor sabe bem cada pedido que nós temos, Pai. Queremos deixar tudo nas Tuas mãos, mas queremos afirmar, Pai, diante do Senhor, que tudo seja feito de acordo com a Tua santa e bendita vontade, Senhor Deus. Só pedimos que o Senhor possa fortalecer o nosso espírito, Pai. Que o Santo Espírito nos guie, nos oriente, para que a gente esteja preparados para as dificuldades que virão pela frente, Pai. Mas nos ajude a ter sabedoria, Pai. Sabedoria nas palavras, para que a gente possa, através da Tua palavra, convencer os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, dessas boas novas que o Senhor trouxe para nós e queremos mostrar para eles, Pai. Nos ajude, que as nossas palavras sejam palavras sábias, Pai. Abençoe essa semana e esteja sempre conosco. E, Senhor Deus, nos conduza em segurança para os nossos lares. Obrigado, Pai. Pedimos e agradecemos e oramos sempre no nome santo do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, hoje e por toda a eternidade. Amém. Uma boa semana a todos.